Paz do Senhor a todos, eu sou o pastor Guilherme, sou pastor, neuropsicanalista, psicanalista e hoje nós estamos aqui para abordar um assunto de suma importância para o nosso caminhar, para a nossa vida cristã nessa terra. Tudo isso porque nós estamos aqui para construirmos um legado de vida, de paz, de esperança, de graça, que estaremos deixando para os nossos filhos, para a nossa posteridade. Bom, vamos lá para o nosso estudo? Olha só, um tema fundamental. Vamos falar hoje sobre a estrutura da aliança, uma análise teológica e psicanalítica para um casamento cristão bem-aventurado. E aí, você é casado? Você é casada? Está namorando? Está noiva ou noivo? Está querendo entrar neste relacionamento abençoado que é a estrutura do sagrado matrimônio deixado pelo nosso Criador, impetrado pelo nosso Cristo, pelo nosso Salvador. Então é fundamental você participar deste estudo que estaremos abordando questões maravilhosas, questões preciosas para a estrutura do seu casamento e para transformar o seu casamento em um casamento bem-aventurado. Vamos lá? Olha só que tema bacana, viu? Olha, a estrutura da aliança, uma análise teológica e psicanalítica para um casamento cristão bem-aventurado. Bem-aventurados sois vós. Você, eu, nós somos bem-aventurados de Jesus Cristo nesta terra aí, em nome de Jesus. Vamos lá? Vamos compartilhar aí o primeiro slide, onde nós estaremos vendo aí este casamento bem mais do que vitorioso, um casamento bem-aventurado. E a palavra bem-aventurado, que deriva das bem-aventuranças do nosso Cristo, e constantemente Jesus falou sobre ser bem-aventurado. Bem-aventurado é ser mais do que afortunado, em uma tradução literária daquilo que Jesus queria transmitir para os seus discípulos e também para nós, como suas ovelhas, como sua eclésia, como sua igreja, né? A estrutura da aliança. Uma análise teológica e psicanalítica para um casamento cristão bem-aventurado. Vamos lá? Olha só que interessante. O casamento cristão, né? O casamento, na perspectiva cristã, é uma realidade de dupla dimensão, que, para ser compreendida integralmente, precisa ser vista através de duas lentes complementares. Tudo isso porque essas duas lentes se complementam entre si, se unificam entre si. A primeira lente é a lente da teologia e a segunda, a da psicanálise. Ignorar uma em detrimento da outra é arriscar-se a construir uma união incompleta e muito frágil. Uma união incompleta porque não recebe a plenitude, até porque nós sabemos que nós somos feitos, Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança e somos criados corpo, alma e espírito. Pertencemos aí a essa tricotomia divina celestial sobre essa terra. Dentro da estrutura do casamento, devemos cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, devemos cuidar da nossa alma, que é a sede das nossas emoções e sentimentos, e devemos cuidar do nosso espírito, que também é a parte imaterial, a parte transcendente, aquilo que me linka, aquilo que me une ao Criador de todas as coisas, ao Deus onipotente, onipresente e onisciente. Então sabemos que devemos cuidar de todas as nossas instâncias que fomos composto para que possamos ter uma vida equilibrada e também dentro do sagrado matrimônio. Quando falamos então do casamento, estamos falando de observar o casamento diante destas duas lentes, diante dessas duas realidades, diante dessas dimensões, que é a lente ou dimensão da espiritualidade, da teologia, e é a lente também e a dimensão da psicanálise, sem ignorar nenhuma de ambas as partes. Isso é muito interessante para nós todos. Bom, a primeira dimensão, essa dimensão teológica, literalmente ela confere ao casamento o seu
propósito transcendente. Tudo isso porque o casamento ele transcende para além de nós. O casamento não é uma mera união de dois corpos. O casamento, muito menos, é o mero assinar de um contrato, de uma escritura, celebrar essa escritura em um cartório. É muito mais do que isso. O casamento ele transcende para além da matéria, para além dos sentimentos. O casamento ele é aquilo que transcende e vai direto ao trono de Deus, ao trono do nosso Salvador aí. E por falar nisso, né, nós vemos que o casamento, ele, em seu propósito originário, ele transcende, e nós temos aí a vocação, né? Ele transcende a vocação, a permanência e a sua santidade inerente. O casamento ele transcende, ele vai para Deus, e este casamento, quando ele sobe para o altar de Deus, ele deve se manter em um estado de santidade. O que é ser santo? O que é um estado de santidade? Bom, quando nós falamos de ser santo, estamos falando daquilo que foi separado para Deus, separado para a glória de Deus. Santo é tudo aquilo que foi tirado do uso comum e foi elevado para o uso exclusivo de Deus. É por isso que Yahvé, é por isso que Deus Pai, ele sempre vai declarar que nós somos propriedades peculiar, propriedade única que ele não abre mão. Então nós somos santos porque nós somos tirados do uso comum para sermos usados pelo Espírito Santo de Deus, usado para um propósito maior, o propósito de Deus na nossa vida e para aqueles que nos cercam também. E o nosso casamento, ele deve refletir esta santidade inerente para adorar, louvar, bendizer e engrandecer ao nome de Jesus, e para que possamos ter um casamento bem-aventurado, um casamento mais que afortunado sobre esta terra. E aí nós vemos também que é o que eleva a união de um homem e de uma mulher muito mais para além, para acima de um mero arranjo humano, para uma representação terrena de uma realidade celestial. Ou seja, o casamento em sua pureza, em sua santidade, o casamento, quando ele é para a glória de Deus, ele é muito mais do que uma convenção humana, ele é muito mais do que um ritual humano. Esse casamento, ele se torna literalmente uma representação do céu aqui na terra, uma representação daquilo que Deus tem para nós, uma representação do próprio reino de Deus sobre esta terra. O casamento é algo muito sério, por isso não pode ser banalizado, desrespeitado, não podemos tirar a pureza e a santidade, profanando aí esta cerimônia, que é para além de uma cerimônia, este mandamento, né, e essa instituição que Deus nos deixou sobre esta terra. O nosso casamento, mais que bem-aventurado, ele literalmente é para refletir a glória de Deus sobre esta terra. É a primeira dimensão. A segunda dimensão, né, teologicamente falando, que ainda é a primeira dimensão, o casamento não é um mero contrato social ou um acordo legal, mas uma instituição divina, um pacto sagrado e indissolúvel estabelecido por Deus desde a criação. É uma aliança firmada perante Deus que reflete o compromisso eterno e sacrificial de Jesus Cristo com a sua igreja. E nós sabemos disso. O casamento ele vem refletindo aí este compromisso eterno e sacrificial que Cristo ele fez com a sua igreja. Ele tem com a sua igreja. Então, este é o casamento dentro do prisma da ótica, da dimensão teológica. Agora sim, na segunda dimensão, né, que é a do vínculo psíquico profundo, que nós vamos partir da perspectiva da análise psicanalítica. Então, a segunda dimensão do casamento é que nele existe o vínculo psíquico profundo. Bom, do ponto de vista psicanalítico, o casamento é o encontro de duas psiques, de duas pessoas, de duas mentes, de duas almas, em um fascinante labirinto de desejos inconscientes
traumas e projeções. Olha só que profundo também para a visão da psicanálise e da neuropsicanálise. Então, do ponto de vista psicanalítico, o casamento é o encontro de duas psíquicas, de duas personas, de duas pessoas que devem ser completas para complementar um ao outro e se tornarem plenos. Em um fascinante labirinto de desejos muitas vezes inconscientes, também de traumas que estão alojados no nosso inconsciente e de projeções que fizemos desde da nossa infância. Para isso, cada cônjuge entra na relação carregando uma bagagem única de experiências passadas. Bom, a psicanálise declara que quando nós entramos em uma relação e quando nós estamos debaixo do sagrado matrimônio, do casamento, precisamos saber que cada um dos cônjuges traz consigo uma bagagem única de experiências passadas, experiências que formaram essa pessoa, experiências que moldaram e continuam moldando as atitudes motoras que essas pessoas vão ter tanto para com ela mesma, tanto para com o mundo ao seu redor, quanto para as pessoas que estão ao seu derredor. É interessante que a união de duas pessoas é muito sério, porque cada uma vai trazer as suas experiências passadas, os seus recalques, as suas fobias, os seus medos, os seus traumas, e tudo isso vai se unir aos traumas, aos medos de outra pessoa. Por isso devemos entender essa segunda dimensão para que possamos literalmente ter um casamento aí bem-aventurado sobre esta terra. É interessante também que, incluindo as alegrias e as feridas da infância que moldam a forma como amam e se comunicam e reagem aos conflitos. Você já parou para pensar que as nossas experiências passadas, elas vão moldar a nossa forma de reagir, elas vão declarar como nós vamos ter uma ação em favor ou em desfavor à pessoa que está ao nosso redor. Eu tenho uma concepção de alegria, de felicidade, pautada em tudo aquilo que eu vivenciei no passado, pautado em tudo aquilo que foi enxertado em mim, pautado em tudo aquilo que foi colocado dentro de mim pelos cuidadores e pelas pessoas que estiveram ao meu redor até os 7 anos de idade. E depois eu vou partir para uma nova dimensão dentro da minha estrutura psíquica. Então, todo o meu passado literalmente vai moldar a forma que eu vejo o mundo, vão moldar a forma que eu enxergo o outro, vai moldar a forma que eu vou amar o indivíduo que está ao meu redor. Uma pessoa traumatizada por questões familiares, um exemplo hipotético, uma menina, que o referencial da menina para a psicanálise é a figura paterna. O pai é o grande referencial da menina. A menina que desde o seu nascimento ou desde a sua percepção de gente, quando as suas funções cognitivas começam a se externalizar, começam a vir à tona, a aflorar, e essa menina ela passa a não ter um relacionamento benigno, um relacionamento aí bom com o seu pai. E esse relacionamento, então, é um relacionamento tóxico. Essa menina, ela vai trazer toda essa vivência para o seu casamento e vai transferir em uma dupla transferência para o seu esposo. Deixa eu te dizer uma coisa, você sabia que mesmo Freud, naquela época, ele já dizia que a menina, ela sai de casa em busca de uma pessoa parecida com o seu pai, parecida talvez não fisicamente, mas no comportamento, no trato, no jeito. O menino, ao contrário, também ele sai da sua casa buscando uma mulher, uma pessoa para chamar de esposa, e essa pessoa precisa ter características da mãe. Então, uma pessoa traumatizada desde a sua infância por questões familiares, se o seu lar, a sua casa, a sua família não foi funcional, ela literalmente vai carregar tudo isso para dentro da estrutura do casamento diante desta segunda lente, dessa segunda ótica que é da psicanálise.
Olha só, as teorias psicanalíticas desde Freud destacam a ligação indelével entre o amor adulto e as primeiras experiências de amor e apego na infância. Esta dimensão psicológica explica por que casais bem intencionados podem se encontrar em ciclos de dor e de mal entendidos, pois forças inconscientes frequentemente ditam a dinâmica do relacionamento. Justamente, muitos casais se casam e o amor é verdadeiro. Mesmo antes, quanto depois do casamento, este amor é verdadeiro, é único, é ímpar. Eles se casam literalmente se amando. Mas no decorrer do caminhar, no processo do casamento, muitas coisas começam a acontecer. Os traumas, os medos, as fobias não tratadas, não percebidas, começam a vir à tona e começam a desgastar este casamento. E um casamento que tinha tudo para ser um sucesso começa a entrar em declínio, começa a se desfazer, trazendo um desgaste muito intenso para ambas as partes. Tudo isso são forças psíquicas inconscientes que estão ditando a forma que eu enxergo o outro, que eu ouço as palavras do outro e também ditando a forma que eu vou agir e reagir dentro da dinâmica do relacionamento. Muitas vezes, quando isso acontece, muitos irmãos, muitas irmãs, muitas pessoas espiritualizadas, religiosas, evangélicas, católicas, muitas pessoas acreditam que estão sendo alvos de um trabalho, né? Estão sendo alvos de algo que mandaram para destruir o casamento, estão sendo perseguidos por uma entidade espiritual e às vezes não é nada disso. Às vezes é apenas a voz do inconsciente não tratado reverberando na vida física, trazendo uma dinâmica tóxica para o relacionamento. Esta é a ótica da psicanálise. E lembrando que a psicanálise tem por pai Freud. E Freud, ele foi um judeu. E Freud, ele tinha habilidade no manuseio do cânon sagrado, né? Porque ele vivia aí dentro da dinâmica do judaísmo. Vamos lá, então? Olha só, essas duas dimensões podem ser visualizadas como uma dupla hélice, semelhante à estrutura de uma molécula de DNA. A fita teológica da aliança e a fita psicológica do vínculo são distintas, mas inseparavelmente entrelaçadas. Elas são distintas, mas estão entrelaçadas. Não tem como separar uma da outra, não tem como. Elas se enrolam a uma a outra, formando a estrutura completa e viva dentro do casamento, dentro do relacionamento. Olha aí, eu quis até destacar aí para você, quis destacar, tá vendo? Destacar, vamos destacar aqui. Olha só, tentar construir um casamento apenas com a dimensão espiritual, ignorando as feridas e dinâmicas psíquicas, pode levar a uma fé frustrada e a conflitos não resolvidos. Olha só que interessante. Bem aqui, estou destacando aqui para você, para nós, né? Tentar construir um casamento apenas com a dimensão espiritual, ignorando as feridas e dinâmicas psíquicas, pode levar a uma fé frustrada e a conflitos não resolvidos. Porque quando nós entramos dentro da estrutura do casamento, pautado somente na espiritualidade e no sentimento de amor que nós sentimos um para o outro e ignoramos. Talvez essa ignorância não é porque nós ignoramos de fato, é porque não percebemos, não sabemos que existe uma segunda esfera, uma segunda lente dentro da minha estrutura psíquica, dentro da nossa alma. Porque a alma fala de emoções, e a estrutura psíquica, movida pelo inconsciente, ela é extremamente emocional. Então, quando nós tentamos construir um casamento apenas com a dimensão espiritual, nós podemos atrair para nós muitas frustrações.
a abrir feridas que deveriam estar fechadas e criar outras feridas que vão nascendo e vão se agravando no decorrer da estrutura familiar, no decorrer da estrutura do casamento, do relacionamento, levando a ter uma fé frustrada. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós espiritualizamos aquilo que não pode ser espiritualizado. Espiritualizamos aquilo que não é espiritual, é psíquico, é emocional, é estrutural. Eu preciso tratar em sua instância verdadeira. Então, quando eu espiritualizo aquilo que são problemas que eu trago para dentro do meu relacionamento, que vem não de uma entidade maligna, mas vem literalmente porque eu estou com o meu inconsciente cheio de traumas e medo, literalmente eu vou estar espiritualizando, fazendo campanha, jejum, orando, adorando, e eu não vou ter o resultado que eu queria. Não tendo o resultado que eu queria, eu posso ficar frustrado com Deus. Eu posso até ficar frustrado com a minha fé, porque eu vou dizer lá na frente, quando não alcançar o resultado almejado, porque eu estava combatendo o inimigo errado. Eu estava combatendo algo que é estrutural, psíquico, emocional, minha, eu estava combatendo como se fosse espiritual. E lá na frente eu não alcanço os resultados, e aí eu vou dizer: nossa, mas eu orei tanto. Nossa, mas eu fiz tanta coisa. Nossa, mas eu busquei, eu fiz campanha, eu fui para o monte, eu lutei de todas as formas e não consegui literalmente resolver esse problema. Eu estou frustrado com a minha fé. Isso pode acontecer e eu já vi muitos casos acontecendo nesse sentido e também já ouvi de pessoas me contando isso dentro do meu consultório. Devemos tomar cuidado e devemos combater o inimigo certo. Devemos focar aí na estrutura certa para termos resultados benignos, aonde a nossa fé não vai ficar frustrada, mas sim a nossa fé vai ser exaltada, vai crescer, vai ampliar para a glória do nome de Jesus. Então, escreva aí, anote aí, tentar construir um casamento apenas com a dimensão espiritual, ignorando as feridas e dinâmicas psíquicas, pode levar a uma fé frustrada e conflitos não resolvidos, claro, irão aparecer, minando aí a estrutura do casamento, do matrimônio que nasceu para ser bem-aventurado. Por outro lado, focar apenas na psicanálise sem o propósito e a graça da aliança divina resulta em um relacionamento sem fundamento, vulnerável às tempestades da vida. Se eu também, dentro da estrutura do meu casamento, ignorar a espiritualidade, focando só na psicanálise, na neuropsicanálise, no desenvolvimento humano, na cura dos traumas, na ressignificação desses traumas, eu vou ter um casamento um tanto que fragilizado, porque ele não vai resistir aí às intempéries da vida, não vai resistir aí às tempestades da vida, porque vai se tornar vulnerável. Então, um casamento verdadeiramente abençoado requer a sabedoria para navegar em ambas as dimensões, integrando a verdade espiritual com o autoconhecimento psicanalítico. Então, dentro daquilo que chamamos de inteligência espacial, emocional, inteligência espiritual, devemos usar a nossa inteligência para aprender a navegar em ambas as dimensões e integrar e juntar a espiritualidade e o autoconhecimento psicanalítico para que ambos possam caminhar juntos em equilíbrio, fornecendo para mim todas as ferramentas necessárias para que eu possa construir um relacionamento bem-aventurado, um casamento bem-aventurado, para que eu tenha uma família bem-sucedida e que eu não venha naufragar no oceano emocional desta vida pelo peso dos meus traumas, dos meus medos, das minhas fobias e tantas outras coisas. Então, por favor, vamos aprender aí
a andar de forma equilibrada nessas duas dimensões, nessas duas esferas da nossa existência humana, que é a nossa espiritualidade, o nosso amor por Cristo, o nosso amor pela igreja, a nossa adoração deve ser entregue ao nosso Deus. Lembre-se, dê a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. E também estarmos focados aí na psicanálise, na arte do desenvolvimento humano, para termos uma vida plena, bem-sucedida e para que o nosso relacionamento, matrimônio, namoro ou noivado venha a ser aí bem-aventurado em nome de Jesus. Bom, passando essa parte introdutória desse nosso estudo agora sobre um casamento bem-aventurado, vamos falar de 5 pilares de um casamento abençoado. E aí, você sabe, você já conhece quais são os 5 pilares para termos um casamento abençoado, bem-sucedido, para que ele possa florescer, frutificar, gerar sementes, e essas sementes possam ser sementes que vão gerar boas árvores, bons frutos em um ciclo bendito de vida, de esperança, de paz, de harmonia e de tranquilidade. E aí, vamos lá? Você sabe quais são os 5 pilares para um casamento abençoado, um casamento bem-sucedido? Vamos lá. O primeiro pilar é o fundamento da aliança, compromisso inabalável e apego seguro. O primeiro pilar, então, eu quero trazer esse texto, né? Esse tema, ou subtema, na verdade. O fundamento da aliança, um compromisso inabalável e apego seguro. É o primeiro pilar para termos aí um casamento, um matrimônio bem-aventurado. Vamos lá? O primeiro pilar de um casamento abençoado reside na fusão, né? Reside na fusão do conceito teológico de aliança com a teoria psicológica do apego. Juntos, eles criam um ambiente de segurança inabalável que é essencial para o florescimento do amor, porque o amor, ele precisa florescer para frutificar. Teologicamente, o casamento é definido como uma aliança. No original hebraico, berit é a aliança entre Deus e os homens, entre eu e o meu cônjuge. Ele não é um contrato, até porque um contrato é baseado na desconfiança mútua. E ele literalmente tem responsabilidades limitadas. Um contrato, ele é baseado na desconfiança de que o outro não vai cumprir o seu papel, e se ele não cumprir o seu papel, eu posso tomar as medidas hábeis, eu posso tomar as medidas que foram incluídas no contrato que nós assinamos. Então, o contrato, ele tem responsabilidades limitadas, enquanto uma aliança é baseada na confiança. A aliança é baseada na confiança e um contrato, meramente dizendo, ele é baseado na desconfiança de que o outro não irá fazer a parte que lhe compete, a parte que cabe a ele. Por isso, enquanto a aliança é baseada na confiança, implica em uma responsabilidade ilimitada. O contrato é pautado na desconfiança. O contrato, ele tem aí as suas limitações no que tange às responsabilidades. A aliança, ela é ilimitada. A aliança, ela é baseada na confiança plena e mútua entre as partes. E um vínculo sagrado, testemunhado por Deus, como nós vemos em Malaquias, capítulo 2, verso de número 14. Leia na sua Bíblia, aí na sua casa. Que esse versículo, ele literalmente ecoa o próprio caráter pactual de Deus com o seu povo. A instituição ou a instrução de Jesus, portanto, né, o que Deus uniu, ninguém separe, como nós vemos em Mateus capítulo 19, verso de número 6, estabelece literalmente a permanência como o padrão divino, não como uma sugestão. Então nós vemos que dentro desta aliança, gerando este vínculo sagrado, nós temos aí o caráter de Deus dentro desse pacto que ele fizera com o homem e dentro desse pacto que eu faço com o meu cônjuge, e ele tem o caráter de permanência. Permanecer.
apesar das lutas, permanecer apesar das intempéries, apesar das tempestades, é a permanência, porque o que Deus uniu, o homem não pode separar. Isso literalmente estabelece esse padrão, o padrão da permanência como um padrão divino, não como uma mera sugestão. Então Deus não está sugestionando, Deus está declarando um padrão. Esse compromisso absoluto é para toda a vida, é a vontade clara, permanente de Deus, fortalecendo a estrutura na qual o amor pode crescer com segurança. Porque para tudo crescer, desenvolver, frutificar, dar frutos, gerar sementes futuras, precisa ter um ambiente seguro, precisa ter um ambiente de segurança, de cuidados, de afeto, de amor. Então, tudo isso que Deus ele vem trazendo dentro da visão e da dimensão teológica e dentro da dimensão psicanalítica, nós vemos que é tudo para promover a segurança, para que possamos crescer na graça, no conhecimento, diante de Deus e diante dos homens. Bom, psicanaliticamente dizendo, a teoria do apego postula que as primeiras experiências com figuras de cuidado, geralmente os pais, foram modelos internos de funcionamento que determinam como os relacionamentos da vida adulta vão se desenvolver. Esses modelos se manifestam em 3 estilos principais de apego. Como eu disse anteriormente, a psicanálise declara que as experiências do passado, as experiências que eu tive com os cuidadores, quer seja pai, mãe e outros cuidadores que eu tive na minha infância, eles vão determinar a forma que eu vou proceder. Eles vão determinar como eu vou agir com os meus relacionamentos na minha vida adulta. Estamos falando de relacionamento, mas eles não determinam somente os relacionamentos, eles vão para além disso. Mas hoje, exclusivamente, estamos falando sobre relacionamento cristão. Bom, e eu quero trazer 3 modelos aqui, que são os mais basilares, que são os mais básicos, aonde nós vemos estes sentimentos, traumas, medos, fobias, exemplos de relacionamentos que nós trazemos do passado, como eles se manifestam. 3 estilos principais de apego, aonde se manifestam todas essas coisas. Bom, o primeiro estilo é o estilo seguro, onde o indivíduo se sente confiante no amor e na responsabilidade do outro. Bom, o primeiro estilo que o indivíduo traz para o seu casamento e vai reverberar e vai trazer isso também e se expressar com o seu cônjuge é quando você casa com alguém e essa pessoa é uma pessoa segura, né? Ela é segura. Esse indivíduo, ele se sente confiante em todas as coisas. Ele não é temeroso, né? Ele se sente confiante no amor, ele é uma pessoa para frente, ele se sente confiante na sua disponibilidade e ele se sente confiante no relacionamento com o outro, porque ele confia nele, ele confia no outro. Uma pessoa que traz esse estilo foi uma pessoa que no passado ela foi suprida, ela conseguiu ser suprida no que tange às necessidades básicas de todos os indivíduos, segundo a escala de Maslow. Então, vamos lá, vou falar algumas necessidades básicas que as crianças precisam receber dos seus cuidadores para que sejam adultos aí que vão funcionar na vida de forma assertiva, não vão sofrer tanto. Bom, a criança, na sua primeira infância, entre outros, ela precisa de amor, de cuidado, cuidado físico, emocional e espiritual. A criança, ela precisa se sentir segura, porque senão ela cresce imaginando que o mundo é um lugar inseguro e o mundo vai gerar muito medo nela, muita ansiedade nela. Então, os cuidadores precisam entender que eles precisam trazer essa segurança para o infanto. Ela precisa sentir-se segura para ser um adulto seguro. O segundo ponto em questão é o ansioso. O ansioso, caracterizado pelo medo do abandono, é uma necessidade constante de reafirmação. Bom, enquanto aquele que traz para o casamento um modus de vida, um modus operandi,
pautado aí na segurança, porque teve cuidadores que souberam transmitir e entregar a ele tudo aquilo que ele ou ela precisava para uma vida adulta perfeita, quase perfeita, mas perfeito naquilo que vai levar o indivíduo a sofrer menos e fazer o outro sofrer menos. Bom, é o ansioso, caracterizado pelo medo do abandono. Uma pessoa ansiosa, ela tem o medo do abandono. É tudo isso porque ela traz do passado um medo porque ela não foi cuidada, o medo porque ela foi desrespeitada em suas emoções, em seus sentimentos, o medo porque exigiram dela uma excelência que ela não poderia passar no momento por causa da sua imaturidade psíquica, emocional, por causa dos recursos, até mesmo financeiro, que essa criança ou adolescente ou jovem teve e estava à sua disposição. Ela não conseguiu e foi exigido muito dessa criança, deste adolescente, desse jovem. Então, ele literalmente na vida adulta, ele vai crescer com muito medo de ser abandonado. Porque na infância, essa criança, ela sempre ouvia isso, olha, se você não fizer tal coisa, eu vou embora. Ou ouvia os pais falando entre si, eu vou embora. Uma instabilidade. Então essa criança, ela cresce com medo do abandono. E além disso, ela tem uma necessidade crescente de reafirmação. É aquela pessoa que tem um ciúmes exagerado, muito medo de ser abandonada, e é aquela criança que precisa ser reafirmada. Ela precisa todos os dias, a toda hora, de palavras de motivação. E mesmo quando você fala, ela também não acredita. Então, é muito difícil manter um relacionamento a longo prazo com um indivíduo que não foi tratado nessa área, porque ele traz isso da sua primeira infância e ele sofre com isso, ela sofre com isso, então precisamos nos atentar para todas essas questões. O terceiro estilo mais notório, né, que recorrente que nós vemos nos dias atuais dentro dos relacionamentos é o estilo evitativo. Falamos do estilo seguro, estilo ansioso e o estilo evitativo. E o estilo evitativo ele é marcado por um desconforto com a intimidade e uma tendência a se fechar emocionalmente. Então, aquele que tem um estilo evitativo dentro do relacionamento, ele sempre vai evitar conflitos. Mas não é porque ele está saudável, é porque ele tem medo do confronto. Ele não quer ser confrontado nem confrontar o outro. O medo faz com que ele evite. Mas enquanto ele evita ter uma reação, ou uma fala, ou uma ação motora, ele guarda tudo dentro de si e fica remoendo semanas, meses, dias, anos, ele fica remoendo todas as coisas. É o estilo evitativo. Ele evita a briga, ele evita a DR, ele evita a discussão, ele evita todas essas coisas, mas ele fica sempre na defensiva. Ele sempre vai ficar na defensiva. É muito difícil também lidar com um indivíduo que traz este estilo, né? Primeiro estilo, então, só lembrando, seguro. Uma pessoa segura de si. O segundo estilo é o estilo ansioso. E o terceiro estilo é o estilo evitativo. Pois bem, a conexão entre esses dois campos revela uma verdade profunda. A promessa teológica da indissolubilidade do casamento, garantida por Deus, que funciona como um porto seguro psicológico supremo. Quando falamos desses três estilos de personas, de pessoas, que trazem isso não por questões espirituais, não porque eles querem trazer, mas por questões psíquicas pautadas no seu inconsciente, que está moldando e forjando o jeito que ele vai ter as ações, o jeito que ele vai falar em sua vida adulta. Nós vemos que toda essa conexão que Deus aqui ele traz, literalmente é para fornecer um ambiente seguro para que todos esses estilos, na verdade, possam ter segurança de abrir-se, segurança para desenvolver-se, né? Porque Deus ele promove um ambiente seguro para dentro do casamento, para curar as feridas da alma, para curar os traumas emocionais, para curar todos os impeditivos que impedem a pessoa de ter uma vida feliz, de serem bem-sucedidas. Então, para uma pessoa com estilo de apego ansioso, cujo medo central é o abandono, a doutrina da aliança permanece neutralizada. Teologicamente, essa ansiedade fundamental. Então, nós vemos aqui
que para as pessoas que trazem este estilo de apego ansioso, né, que tem um medo exacerbado, exagerado de ser aí abandonado, porque já fora abandonado muitas vezes no passado, a doutrina de Deus para o matrimônio, para o casamento bem-aventurado, ela neutraliza esta questão da ansiedade, né, afetiva, deste apego ansioso, porque ela vai trazer aí um ambiente seguro, um ambiente que vai trazer segurança para aquele que tem este estilo de apego ansioso. Uma outra questão aqui, para as pessoas com estilo de apego evitativo, que temem ser literalmente engolida pela intimidade, perder a sua identidade por causa da intimidade, ela literalmente vai estar assegurada, porque a constância da aliança oferece um ambiente estável, onde a vulnerabilidade pode ser explorada gradualmente, sem ameaça de aniquilação. Então, olha só como Deus ele é perfeito, olha só como Deus ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Então, Deus ele vem trazendo cura para todos nós, e para que tenhamos um casamento abençoado, Deus nos cura no decorrer do nosso casamento, proporcionando um casamento bem-aventurado, saudável, que se torna um agente de segurança, de cura, de estabilidade para todos os estilos traumáticos que o ser humano traz para a vida adulta. Deus, ele fez tudo isso e continua fazendo literalmente por amor. É o amor de Deus nos conduzindo. Dessa forma, o casamento cristão torna-se uma espécie de clínica de apego, divinamente sancionado. Deus ele sancionou, Jesus ele sancionou essa clínica de apego para curar os nossos traumas na cruz do Calvário. Dentro da estrutura de segurança garantida pela aliança com Deus, os cônjuges têm a oportunidade de curar as feridas de apego um do outro. É isso, nós temos a possibilidade, a oportunidade de nos curarmos mutuamente. Mas às vezes não é isso que acontece. Nós nos ferimos mutuamente. Mas a oportunidade que Deus nos dá dentro da sagrada união, do sagrado casamento, é literalmente proporcionar essa clínica abençoada para curarmos aí o apego, para curarmos aí os nossos traumas e também proporcionar segurança e para curar as feridas um do outro. O parceiro com um apego mais seguro, né? Aquele que, primeiro apego de segurança, o estilo seguro, né? Esse cônjuge que tem esse estilo mais seguro pode ajudar a regular a ansiedade do outro. E a certeza do compromisso pactual pode, ao longo do tempo, convencer o parceiro evitativo de que a proximidade é segura. Então, é isso que Deus quer nos proporcionar para o nosso casamento, onde nós possamos curar um ao outro, independentemente do estilo afetivo que eu trago da infância e que despertou e continua agindo no presente. Então, aquele que é seguro, literalmente, ele vai curar o outro que não é tão seguro assim. E no decorrer do casamento, aquele que tem um estilo evitativo, ele vai ver que ele pode se envolver, ele pode se entregar sem perder a sua identidade, sem se perder no meio do caminho. Ele vai entender que é seguro, porque foi criado por Deus. O casamento deixa de ser apenas um lugar de companheirismo e passa a ser um espaço terapêutico e santificador, onde Deus usa a segurança da aliança para nos ensinar a amar de forma mais segura e completa. É isso que Deus fez por nós, através da aliança firmada, através do sagrado matrimônio que ele deixou para nós. Por isso, a Bíblia diz: bendito seja o matrimônio, mais do que todas as coisas, mais do que todas as outras instâncias estabelecidas aqui. Então, o matrimônio é bendito, porque o casamento é uma fonte de cura, o casamento é uma fonte de restauração, e isso é muito bom. O segundo pilar, a linguagem da alma, a comunicação que conecta e cura. O segundo pilar, nós falamos até agora do primeiro pilar. O segundo pilar é a linguagem da alma,
a comunicação que conecta e cura. Por falar nisso, por falar nisso, como está a linguagem da sua alma? Como tem sido a sua linguagem estabelecida dentro do seu matrimônio, dentro do seu casamento? Como você se comunica? Como você se expressa com o seu cônjuge, com os seus filhos, com as pessoas que estão ao seu redor? Precisamos pensar nisso porque diz que as palavras têm poderes. Sim, as palavras têm poderes em âmbito espiritual, as palavras têm poderes em âmbitos emocional, em âmbito estrutural. Então a nossa palavra tem poder. E como está a nossa palavra, o nosso linguajar? Qual é a linguagem da nossa alma? A comunicação que está me conectando com o outro está sendo agente de cura ou de transformação? Ou está sendo um agente ruim que leva a caos, calamidade? Como tem sido aí a nossa linguagem da nossa alma? A comunicação que conecta e que também cura. A comunicação é a corrente sanguínea do casamento. A comunicação é a corrente sanguínea do casamento. Sem essa corrente sanguínea benéfica da comunicação, o sangue não vai parar no coração, então o corpo para. É o segundo pilar de uma união abençoada. É a habilidade de comunicar de forma que constrói pontes em vez de construir muros. Porque muitas pessoas, em sua linguagem, em sua comunicação violenta, acabam erguendo muros. O muro é para fazer separação entre eu e o outro, além de uma separação geográfica. A comunicação não violenta, ela não visa construir muros, ela não traz a separação, pelo contrário, a comunicação não violenta, ela destrói os muros para construir uma ponte, para se ligar com o outro, para ter uma comunicação assertiva. Bom, isso requer a integração dos princípios bíblicos sobre o poder das palavras com as ferramentas da psicanálise para decifrar a linguagem da alma. Então, dentro desse segundo ponto, nós vamos ver, dentro desse segundo pilar, nós vamos ver aí o que a Bíblia diz, o que a psicanálise diz, vamos unir as duas questões para termos aí uma linguagem aperfeiçoada que vai construir pontes para a glória de Deus. Pontes para a glória de Deus. Pois bem, olha só, a perspectiva teológica é clara sobre o peso da comunicação. As Escrituras afirmam que a morte e a vida estão no poder da língua. Olha só que interessante. Não sou eu, pastor Guilherme, que está dizendo, a palavra de Deus está dizendo que a morte e a vida está no poder da língua. A nossa língua, ela tem o poder de abençoar ou de amaldiçoar, de levar vida ou de levar morte, de reviver ou de destruir. Então, é bem claro, Provérbios capítulo 18, verso 21, a morte e a vida estão no poder da língua. A sua língua, a sua fala, ela tem um poder para trazer vida ou para matar, ou para destruir. Devemos tomar muito cuidado com o que falamos. Assim sendo, tornando cada palavra trocada entre os cônjuges um ato de criação ou de destruição. Então, as palavras que você troca com o seu cônjuge, das duas, uma, ou elas vão servir para criar, para gerar vida, ou elas vão servir para destruir, para causar o caos. Os mandamentos são específicos. As palavras devem ser usadas para edificar e ministrar graça para as outras pessoas e para mim também. Como diz Efésios capítulo 4, verso 39. As respostas devem ser brandas para desviar o furor. Provérbios capítulo de número 15, verso 1. Como têm sido as suas respostas? As minhas respostas, as nossas respostas. As nossas respostas são brandas para desviar o furor? Ou nós respondemos com ignorância, com raiva, com brabeza, para atrair a ira sobre a minha vida, para atrair a raiva do outro sobre mim? Porque se a palavra branda, ela desvia o furor, a ira, a raiva do outro não vai me acertar. Mas se eu também responder com palavras agressivas, eu vou ser alvo de toda a agressividade que o outro pode transferir
para a minha vida. É isso que Provérbios capítulo 15, verso 1 está dizendo. E a postura primária que nós devemos ter é ser a de ser. Como é isso? Aquilo que diz Tiago 1, verso 19. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E aí? Nem sempre nós somos prontos para ouvir. Na verdade, o que nós não queremos fazer é ouvir. Não estamos prontos para ouvir, quando deveríamos estar prontos para ouvir, mas a maioria quer falar. Você já viu que não tem, pelo menos eu nunca vi curso de ouvidoria, curso para ouvir, a não ser na ramificação da psicanálise, né? Que é a atenção flutuante, que é o ouvir atento, né? Mas fora isso não temos curso para ouvir, mas temos muitos cursos de oratória, aprender a falar em público, aprender a falar bem, porque todo mundo quer falar, mas poucas pessoas querem ouvir. Infelizmente, dentro da estrutura do casamento, o cônjuge só quer falar. Quando é a vez dele ouvir, ele pega o celular, ele sai, diz que está atrasado, mas a Bíblia está dizendo que eu tenho que estar pronto para ouvir. Pronto é em qualquer hora, em qualquer momento, de dia, de madrugada, à noite, em qualquer hora eu tenho que estar pronto para ouvir. Tardio para falar. Tardio para falar. Tem gente que está pronto para falar e tardio para ouvir. A pessoa que é tardia para ouvir, ela só ouve coitado. Já viu aquela pessoa que só ouve coitado? Vixe, coitado, se deu mal. Vixe, coitado, não deu certo. Vixe, coitada, errou de novo. Né? São as pessoas que são tardias para ouvir e prontas para falar. Não inverta os valores. A Bíblia é bem clara, dizendo: seja pronto para ouvir, seja tardio para falar, seja mais tardio ainda para se irar. Não fique irado por qualquer coisa. Seja tardio, longânimo. Para com isso. A Bíblia está dizendo: o seu casamento é fonte de cura, de bênção, de restauração, de vida, de vitalidade. Pronto para ouvir. Eu quero destacar aqui, ó. Pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Olha só que maravilha. Pronto para ouvir. Tardio para falar. Tardio para falar. Tardio para se irar. Tem gente que inverte, né? Tem gente que é pronto para irar. Pronto para irar, né? Pronto. Aqui, pronto. Irar. Ela é pronta. Ela ira. E muitos ainda dizem: é porque eu sou positivo, eu sou verdadeiro, nem tudo aquilo que é positivo é bom. Você faz um exame aí, dependendo do exame, ele dá positivo, tu chora. Tu chora. Cuidado com essa positividade. Seja cristão, reflita Jesus, o Espírito Santo. Seja tardio para se irar, tardio para falar, seja pronto para ouvir. Mostre que você é uma mulher pronta para ouvir os filhos, para ouvir o marido, para ouvir o Espírito Santo, para ouvir a voz de Deus. Mostre que você é alguém pronto, você está pronto para ouvir. Tem gente que fala: mas eu não estou ouvindo Deus, Deus não está falando comigo. Sim, porque você não para de falar, você não fecha a boca, você fala demais. Seja tardio para falar, tardio para irar-se e pronto para ouvir. Ouça mais, escute. É o que diz a palavra de Deus para nós. Bom, do ponto de vista psicanalítico, a comunicação não violenta, a CNV, oferece um método prático para aplicar esses princípios. Bom, a CNV, ou seja, a comunicação não violenta, se baseia na premissa de que a maioria dos conflitos de comunicação surge de uma necessidade humana básica não atendida. Em vez de julgar ou criticar, a CNV ensina um processo de 4 passos. Mas olha que interessante, vou anotar aqui, né? Do ponto de vista psicanalítico, a comunicação não violenta, essa é a comunicação não violenta, a CNV, oferece um método prático para aplicar esses princípios. Nós vemos aqui que a CNV se baseia na premissa de que a maioria dos
conflitos, a maioria dos conflitos de comunicação, ela vai surgir das necessidades humanas básicas não atendidas. Aqui, não atendidas. Não atendidas. Pronto. Então é interessante que quando nós temos um conflito, esse conflito que está por trás dele é sempre, geralmente, vai ser uma necessidade básica não atendida. Então, exemplo, às vezes o marido chega do serviço para almoçar e retornar para o serviço. E foi um dia cansativo. E aí ele chega e o almoço não está pronto. O almoço não está pronto. E deveria estar, porque a esposa não trabalha fora, ela trabalha dentro de casa para cuidar dos filhos e manter a casa em ordem. E quando o marido vê que percebe que não tem o almoço, ele fecha a cara, não diz nada, assiste ou descansa um pouco, vai retornar para o serviço. Quando ele chega mais estressado ainda. E aí eles começam a discutir. Aí, por que eles estão discutindo? Porque algo aconteceu lá atrás. Então, tinha uma necessidade básica que não fora atendida. E aí, esse camarada acabou trazendo uma discussão à tona, porque ele não está conseguindo falar, então ele traz em uma briga. E essa briga vai gerar coisas que nem era para trazer à tona, mas vai trazendo e as coisas vão piorando e piorando. Bom, vamos observar aí, vamos ver os 4 pontos que a comunicação não violenta ela traz. Primeiro ponto é observar o fato sem julgamento. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Observar um fato que está acontecendo ou observar um fato ocorrido é muito difícil. Observar. Claro, observar é fácil, mas observar sem julgamento, esse é o problema. Porque às vezes nós observamos a ação do outro, aquilo que o outro está fazendo, e somos prontos para julgar. E aí, para que a minha comunicação possa ser fluida e não violenta, eu preciso observar sem julgamento. Não julgue. Lembra o que a Bíblia diz? Não julgue, não julgue, não julgue, para não ser julgado. Não julgue. Observe sem julgamento. Calma, se acalme. Segundo, expressar o sentimento de forma clara sem atacar. Aprenda a expressar o seu sentimento de forma clara sem atacar o outro, porque o outro, dentro da estrutura do casamento, em geral, em linhas gerais, não é seu inimigo. Não é seu inimigo. Nós atacamos o inimigo. Nós atacamos o inimigo. E quem é o inimigo? Ora, a Bíblia diz que o nosso inimigo não é carne nem sangue, porque nós não lutamos contra carne e sangue. Nós lutamos contra principados, potestades nas regiões celestiais. Então, eu vou expressar o meu sentimento de forma clara, dizer o que eu sinto sem atacar o outro, sem ferir o outro, porque o outro não é meu inimigo. O terceiro pilar da comunicação não violenta é identificar a necessidade por trás do sentimento. Qual é a necessidade que essa pessoa realmente está querendo me transmitir? O que eu não fiz para essa pessoa para ela estar tão irritada assim? É a necessidade, uma necessidade básica não foi satisfeita, então a pessoa está ferida. E o quarto pilar é fazer um pedido claro e concreto. Faça um pedido claro e concreto. Quando você for pedir algo, seja claro, específico, concreto. Não enrole, não fique dando voltas, não floreie demais, principalmente quando é mulher para com homem. O homem é mais prático, ele não entende tantas flores e por que tantas flores num jardim onde deveria ter uma horta para que essa horta produzisse algo para alimentar a família, ao invés de um monte de flores que não alimenta nada, pelo menos humanamente dizendo, só agrada aos olhos. Então, o homem é mais lógico. Faça sempre um pedido claro e um pedido
concreto. Essa abordagem move a conversa do campo de batalha da acusação para o terreno da conexão e da compreensão mútua. Então, isso é importante. A comunicação não violenta, ela literalmente quer tirar, né, a conversa do campo de batalha e quer trazer para o terreno da conexão e da compreensão. Então, aplique esses 4 pontos aí dentro da sua linguagem, dentro do seu relacionamento, para que você possa ter um relacionamento abençoado. Bom, olha só, chegamos aqui no segundo ponto do nosso estudo. Para termos um casamento bem-aventurado, um matrimônio bem-aventurado. Não vamos continuar mais para não prolongar aí esse vídeo, mas vou fazer um outro vídeo. Deixa aí o seu recado, deixa aí a sua mensagem se você quer ouvir, ver o próximo vídeo sobre como ter um casamento bem-aventurado, que eu vou estar fazendo e postando aí para vocês. Mas olha só, pense nisso, reveja esse estudo, aplique isso na sua vida. Porque Deus quer transformar o seu casamento, o seu matrimônio, a sua família. Deus, ele tem uma vida abundante para nós, porque a Bíblia diz que foi para isso que ele veio, para trazer vida e vida em abundância. Que possamos alcançar essa vida abundante de Deus aqui na terra e depois vivermos uma vida mais do que vencedora no céu de glória, nas mansões celestiais. Não importa, não importa a situação que você está vivendo hoje. O que importa é que Deus quer mudar a sua história. Deus, ele quer mudar o rumo da sua vida. Deus, ele quer fazer do seu casamento um pedaço do céu nessa terra. Então, fique com Deus, seja feliz, viva extraordinariamente